Olá, mulher de luz, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre proteção energética. Sabe aquela sensação que você tem quando alguém faz algum comentário, alguma crítica sobre você e a tua energia despenca? É como se tomasse um balde de água fria, né? Até uma baixa. Quando não dá sono, já aconteceu isso com você? Se isso acontece com você, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar não só como blindar a sua energia, deixar o seu campo mais estabelecido, mais forte, pouco suscetível às influências externas, como eu vou te fazer um convite especial para uma jornada de imersão comigo. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliana Mazieiro, eu sou terapeuta quântica, neuropsicopedagoga, e eu venho aqui nos meus canais trazer esclarecimento sobre esse fortalecimento que nós precisamos de dentro para fora, sobre entender coisas sobre nós, autoanálise, entender essa parte de autoconhecer-se para desconstruir e aí construir algo que faça mais sentido, que traga um pouco mais de leveza, para que você não se deixe abater pelas coisas da vida. Então já se prepara, pega papel e caneta, porque quando você senta aqui comigo, você senta para sair daqui com ações práticas, para você aprender a como se blindar, a como deixar teu campo mais estabelecido de forma prática, objetiva, dentro dessa vida corrida que você leva de mãe, de esposa, de professora ou de profissional que você é, tá bom? Por muito tempo, na minha vida pessoal, eu percebia que acontecia exatamente isso. Quando alguém fazia uma crítica, e aí eu vim aprender, depois com o tempo, depois de muitas formações, crítica, não existe crítica construtiva. A crítica, ela é crítica, ela vai ser construtiva a partir do momento que você decide o que fazer com essa informação. Mas precisa-se de maturidade para saber transformar uma crítica em algo, uma escada para você atingir o seu sucesso. E eu aprendi isso a duras penas. Acontecia muito isso comigo na primeira crítica ou na primeira sensação da pessoa não estar confiando no meu trabalho, eu já começava a me sabotar. Eu mesma questionava se eu era boa para isso mesmo. Sabe a síndrome da impostora? De falar, será que a pessoa não está acreditando no que eu estou falando? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho condições de fazer isso? E eu me via nessa encruzilhada onde bastava uma colocação de alguém questionando a validação, ou a veemência, ou a verdade do meu trabalho, e eu ia embora arrasado, sabe? Falar, poxa, dei o meu melhor putz, e as pessoas não acreditarem em mim, daí eu ficava me sentindo péssimo. Só que acontece, quando o nosso campo vibracional dá uma queda energética disso, quando eu falo que a gente abre o campo e ele fica suscetível a uma queda vibracional, então você está vibrando alto, você está fazendo alguma coisa que você acha que você está dominando ou dando o seu melhor, daí vem uma crítica, pum, né? Tanto que eu fiz curso para aprender a dar feedback às pessoas, é como falar para a pessoa melhorar sem causar exatamente isso no outro. Esse balde de água fria, que é elencar os pontos positivos dessa pessoa e falar, pode melhorar ainda mais se a gente fizer isso, percebe? Mas isso, gente, foi com muito aprendizado. Eu fui atrás de formação específica para aprender a lidar com isso, porque eu via o quanto que isso me afetava pessoalmente, o quanto que eu era derrubada com uma crítica. E aí, gente, não é só crítica. Às vezes, um julgamento. Fulano não dá para levá-la a sério, sabe? Isso não era o que eu escutava, mas eu escutei muito questão de, lá vem ela, meu apelido é Lilica, e as pessoas falam, lá vem a Lilica de novo. A Lilica, nossa, vai falar a teoria do universo. Só que o pejorativo dava a entender que era vazio o que eu falava. Então eu ficava questionando até quando as pessoas não vão dar credibilidade ao que eu faço. E eu entendi uma coisa que é uma sacada que eu quero compartilhar com vocês. As pessoas não vão acreditar em você até o dia que você começar a acreditar que é e que, desculpa a expressão, mas dane-se se as pessoas creem ou não creem.
elas não têm a estrada que você tem, elas não têm o conhecimento que você tem, elas não têm a formação que você tem, muito menos a experiência que você tem. Então, se você tem certeza do que você está falando, se você comprovou, se o que você está falando é de coração, é para o bem, e é pautado cientificamente em fundamentos que sustentam isso, não tem por que você deixar cair a tua vibração por conta de uma suspeita ou de uma insinuação de que você está falando não é verídico ou não é de se acreditar. Faz sentido? Eu confesso que eu demorei para aprender essas técnicas de como me blindar. Talvez a palavra não seja blindar, mas como identificar exatamente o ponto que é uma armadilha para o meu campo cair vibracionalmente e eu me deixar bater. E depois que eu aprendi isso, eu pude ajudar milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, a não cair nesses mesmos gatilhos, nessas mesmas armadilhas que são mentais internas, que fazem que o nosso campo dá aquela baixada. E aí, sabe qual que é a consequência da tua vibração baixar? Aí fala assim, tem que ficar com a vibração alta. É super difícil você manter a vibração elevada dentro dessa vida corrida, com rotina, com crítica, com desvalorização dentro de casa. Às vezes você é uma esposa extremamente dedicada e totalmente invisível para o seu parceiro, percebe? E a mulher sente muito isso, né? E isso coloca a tua autoestima, a tua percepção sobre si mesma lá na sola do pé, cai. Daí o teu campo vibracional baixa. Baixando a nossa vibração, nós começamos a estar suscetíveis a condições físicas, a adoecer fisicamente. Seja com dores, aí dor na coluna, dor no pescoço, sabe? Uma somatização de dores. Seja com desconfortos internos, então dor de estômago, dor de garganta, dor de ouvido, problema de visão, problema de respiração, fica com dor de cabeça. E aí é o corpo entrando em comunhão para tentar falar para você que precisamos levar essa energia e fechar o seu campo. Depois que eu aprendi isso, e que eu ensino isso durante o processo de desenvolvimento das jornadas que eu promovo, para as pessoas com ferramentas aprenderem, primeiro, a identificar as armadilhas que vão cair, depois a evitar as armadilhas e não cair. O que eu escuto de feedback me falando, nossa senhora, ainda bem que eu faço terapia, ainda bem que eu aprendi essa ferramenta X ou essa meditação X, porque toda vez que eu preciso eu recorro lá, e aí eu entendo que é só um dia ruim, é só uma opinião, é só uma possibilidade, uma oportunidade de crescer com essa informação. Então é toda uma mudança de conceito interno para sustentar a nossa vibração. Talvez um dia que, vamos falar assim, a somatória, Eliana, é fácil você falar isso, porque você não vive a minha vida, e tem que fazer tudo isso, mas com a rotina, com o filho, tem que dar almoço, passarinho, papagaio, cachorro, busca na escola, leva, paga a conta. Sim, minha querida, eu também tenho uma vida assim, eu também tenho filhos, eu também tenho animais, eu também tenho marido, eu também tenho rotina, eu também tenho um monte de coisa. É difícil sim, você tem total razão, mas o que eu quero dizer para você é que é possível, é possível. São pequenos ajustes, você não precisa fazer um grande passo, são pequenas coisas que você embute na tua rotina, no jeito de perceber as coisas ou de identificar as coisas, que muda todo o contexto. E isso traz assim uma leveza de você identificar que é uma armadilha. Isso é uma armadilha, tô caindo, tô cansada. Aí juntou o cansaço do dia, cansaço físico mesmo de ter feito muitas coisas, o cansaço mental de ter que pensar em toda a logística do seu dia, mais a questão emocional que ficou abalada, aí você dorme lá para baixo. Qual que é o problema disso? O problema disso é quando isso não é identificado como só uma somatização das coisas e que amanhã não vai ser assim necessariamente. O problema disso é quando você realmente acredita que você é um fracasso ou que você não é boa o suficiente. E isso vira uma verdade dentro de você. E aí você acorda no outro dia pior do que você estava quando você foi dormir. Esse é o problema. Agora, quando você sabe que é só um dia cansado, você vai dormir e você fala, nossa, amanhã ao despertar vai ser um dia incrível. E aí pronto, a mágica começa a acontecer. Agora me conta você por acaso já deixou de fazer alguma coisa com medo de ser julgada?
sabe? Imagina, eu voltei a fazer aula de dança, que eu adoro. E a gente faz a apresentação, então a gente tem que ensaiar a coreografia tem solo, e o solo é você lá na frente, querida. Daí eu ouvi muitas pessoas falando assim, que eu jamais que eu tenho coragem de fazer isso. Eu tenho uma colega de dança que ela ensaia a coreografia inteira e no dia da apresentação ela não apresenta, porque ela tem um bloqueio em apresentar. Qual é o bloqueio? É medo de julgamento? É o medo do que vão falar de mim se me verem dançando, né? E aí eu estar sempre suscetível à opinião do outro. Então eu quero que você conte aqui para mim nos comentários se você já deixou de fazer alguma coisa ou a tua energia caiu assim imediatamente depois de uma crítica. Que crítica que foi essa? Deixa escrito aqui. Eu tenho certeza que como você, várias pessoas vão se identificar com você, vai falar, nossa, eu já passei por isso, eu já fiz isso. Eu já deixei de fazer uma coisa porque com medo do que iam falar, depois eu me arrependi. E isso é tão sério, gente, que eu vou compartilhar como é que a nossa mente funciona em relação a esse tipo de bloqueio. Quando eu tinha, eu acho que uns 12 anos, e eu não sei que série que eu estava no ensino fundamental, eu já devo ter contado essa história em algum lugar aqui, nesses episódios todos que eu venho falando, mas ia ter na minha sala, eu sou uma pessoa extremamente artística, das artes manuais, eu canto, eu danço, eu faço artesanato, então eu expresso através das artes. Ia ter na minha escola uma aula de tear, de bordado, né, com um cara que era especialista e tal, e tinha um valor. E aí eu cheguei para os meus pais e falei, quero muito fazer essa aula, não vai ter aula, vai ter aula de tear. E tem o valor é X. E era um valor alto, assim. Na época, acho que eram R$50, mas hoje era coisa de, sei lá, R$150 para você fazer uma aula de tear. E os meus pais me deram dinheiro, porque eles sabiam o quanto que eu gostava dessa parte de artes, e falaram, vai e faz. Beleza. No outro dia eu fui para a escola. Quando eu cheguei na minha sala, estava tendo um motim da minha turminha, e era uma escola pública, e eles estavam dizendo assim, eu falei, vocês não vão lá para a aula do artesanato? E todo mundo, você vai fazer artesanato? Pelo amor de Deus, não, vamos pro pátio, vamos matar a aula, ninguém vai entrar, ninguém vai fazer, nós vamos ficar lá curtindo. E eu tava morrendo de vontade de fazer. Mas eu era a única da minha sala inteira. Daí eu fiquei pensando, putz, vou ou não vou, né? E aí o que aconteceu? Eu não fui. Eu não fui pela pressão do grupo, porque eu queria pertencer, eu não queria ser a única, eu não queria parecer a patricinha, e eu não fui. E beleza, passou a aula, fiquei lá no pátio fazendo nada, com dinheiro no bolso. Na hora de sair da escola, minha mãe estava na porta da escola me esperando. Eu entrei no carro sem nada nas mãos e junto comigo estava saindo um monte de gente com quadros lindos, assim, um mais lindo que o outro, de teares prontos, das pessoas que fizeram as artes. E minha mãe olhou para mim e falou assim, ué, cadê o seu quadro? Você não ia fazer a arte? Meu, naquele momento, eu senti assim, a minha alma congelou, como se eu tivesse, sabe, um nível de arrependimento profundo, mas uma vontade de chorar, e eu não podia chorar. E aí eu ficava pensando, eu não fiz, mãe. Daí ela falou, por que você não foi? Você queria tanto fazer isso? E eu não sabia responder. Eu não sabia ainda, porque eu realmente não sabia porque eu não tinha ido. Eu realmente não tinha refletido sobre o medo de ser julgada. Eu simplesmente fui na onda, que eu era uma criança. Mas essa cena nunca saiu da minha cabeça. E aquele dia eu fui embora com uma raiva tão grande dentro de mim de ter ido na onda das pessoas e não ouvido o meu desejo real. E foi um registro tão profundo que a partir daquele momento, quando eu entrei na puberdade dos 13 para frente, eu entrei num estado de rebeldia constante, onde quando as pessoas falavam todos que iam para a direita, eu fazia questão de ir para a esquerda, porque eu não queria, de novo, passar por aquilo de ir pela maioria. Então, meu registro foi tão profundo a nível subconsciente e inconsciente, que gerou em mim um gatilho de comportamento do contra. Então, eu era do contra. Quando todo mundo falava que ia fazer uma coisa, eu queria fazer outra. E era quase que uma reação automática minha. Todo mundo questionava, Eliana é rebelde.
E eu comecei, eu não sou rebelde, eu só não quero fazer o que todo mundo está fazendo, mas eu não sabia de onde vinha isso. Então, num trabalho de autoconhecimento, de meditação, igual esse que eu estou fazendo com vocês aqui, refletindo sobre minhas memórias traumáticas, eu entendi que o que aconteceu comigo aquele dia foi um trauma, um registro traumático, que me gerou uma série de comportamentos gatilhos a partir dessa contrariedade. Então, quando entrava a questão de julgamento, de que, se você não for, eles vão achar, eu já arrepiava e fazia automaticamente o inverso. E só identificando que foi por conta deste registro que eu consegui ressignificar isso em mim e entender o quão profundo ficou essa marca do desgosto de não ouvir a mim mesma. Percebe a gravidade do negócio, como que acontece dentro da gente? Então, é sobre isso que eu queria entender. Se isso acontece com você, se já aconteceu, e se você se identifica com isso também. E tem um ponto que ninguém considera, que é a energia feminina. A energia feminina, ela já é extremamente mais suscetível a absorver o entorno. A gente se conecta muito mais emocionalmente com a dor alheia, mesmo não querendo. É aquela coisa de assistir comercial e chorar de ver o comercial, ou de se emocionar com a emoção do outro. Nós, mulheres, temos uma competência muito mais afetiva de conexão com as pessoas. Só que isso também traz essa conexão de drenar a nossa energia, porque o que o outro fala também tem essa força gigantesca de sugar a nossa energia, como se a nossa energia fosse para o ralo da noite para o dia. Só que a boa notícia é que existe formas de, conhecendo-se e sabendo que é assim, bloquear essa consequência antes que ela aconteça, antes que a sua energia vá, ou mesmo que ela se vá, que você tenha consciência do porquê que isso aconteceu com você. Não, você não está doente. Não, você não vai pegar uma gripe. Porque o que acontece é assim, eu acho que eu vou gripar. Sabe assim? Você já teve aquela sensação que vai dar uma queda na tua energia e você fala, sei não, acho que eu vou resfriar? Às vezes não é resfriado, às vezes é só uma queda de energia. Você tem como converter isso com uma série de passo a passo que eu vou te contar aqui. Eu tenho uma cliente, inclusive, de São Paulo, que ela tem muito disso. Agora menos, porque a gente vem trabalhando muito isso nas nossas terapias, mas nas nossas sessões. Mas ela tinha era uma suscetibilidade à opinião alheia. Então, por exemplo, se ela queria comprar um óculos X e alguém falasse, mas eu acho que esse óculos não combina com você, ela já perdia o desejo de comprar na hora. Ou ela sempre esperava a opinião da mãe dela sobre as roupas, ou sobre a vestimenta, ou sobre os negócios que ela fecharia. Presta atenção. Inclusive, sobre o marido. Se o marido era uma boa pessoa, se não era uma boa pessoa, ela sempre esperava a opinião vir de fora das pessoas para fechar um diagnóstico sobre a sua própria escolha. O que aconteceu? Depois que a gente começou a trabalhar essas ferramentas de autoconhecimento, de blindar, de aprender a falar não, de aprender a se colocar, a se posicionar de forma amorosa, mas respeitando a si mesmo, que é dizendo não para o outro, mas sim para você. Hoje, o último relato que ela me deu essa semana que a gente estava juntas na sessão foi, era aniversário dos pais dela, e ela foi nesse aniversário, e ela trabalha com os pais, e ela relatou o seguinte, Eliana, minha mãe chegou para mim e falou assim, o que aconteceu com você? Você está mudada, hein? Estou sentindo você mais segura de si, não dá mais moral para as coisas que eu falo. Ou seja, o posicionamento dela, dizendo sim e dispensando a opinião da mãe, vamos dizer que é uma referência forte dentro da nossa vida, não só desestruturou o entorno, a mãe, o pai, como denotou, eu falei, isso é um indicador de sucesso, do quanto que está dando certo o seu processo de trabalho, de melhoria, de leveza. Daí você vê o semblante dela sempre feliz, ela falou, cara, é uma sensação de que parece que eu emagreci 10 quilos, ela falou. Que coisa maluca! Só o fato de eu decidir o que eu quero comer, sem perguntar para ninguém, já me dá um alívio, assim, que eu não sei como te explicar isso. E eu dou risada, porque eu falo, eu sei, não preciso explicar porque eu sei o que você está pensando. Então é mais ou menos isso que acontece. Então agora, vamos para a prática. Como é que tá, Eliana? Maravilhoso que você está falando. Como é que eu faço isso?
E aí eu volto a bater naquela tecla de que faz o simples bem feito. Para de desdenhar e desacreditar de ferramentas que são simples. A primeira coisa é identificar que isso é uma possibilidade e é um defeito seu. Cara, eu tenho um problema com a opinião da minha mãe. Então eu sei que a opinião dela vai me desestruturar. A primeira coisa é identificar, porque aí você já vai atenta ao que vai vir. E isso te coloca num estado de estar de antemão para receber aquilo ou não receber aquilo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu preciso respirar. Eu sempre falo isso para todo mundo que eu atendo. Você precisa aprender a respirar. Respirar não é ofegar, não é bufar. Respirar é respiração consciente, que equaliza o nosso sistema do nosso nervo vago e traz a gente para o centro, para a gente ancorar, para a gente ter discernimento na hora de pensar no que vai responder. Então, no mínimo, 3 respirações, ciclos de respiração. Inspira, prende, solta, prende, inspira, prende, solta, prende. 3 para você centrar antes de responder, tá? Eu gosto muito de, quando eu vou sair de casa, imaginar que eu tô com como se fosse uma bolha dourada, de luz dourada, me blindando. Eu sempre faço isso ao dormir e ao acordar. Eu blindo o meu corpo, eu blindo a minha casa, e eu falo, eu vou sair e nada vai entrar, porque o meu campo está fechado. Então, essa mentalização de armadura energética funciona demais, funciona mesmo. Esse é um outro ponto. Agora, um terceiro ponto que é fundamental é uma afirmação que, na verdade, é um comando quântico que eu chamo, que é afirmar dentro de você a opinião dessa pessoa não define quem sou eu. É um mantra que a gente repete. Então, a pessoa está fazendo uma crítica, está fazendo um julgamento, e dentro de mim eu estou pensando, a opinião dela não me define. A opinião dela não me define. O julgamento dessa pessoa não me define. Eu entendo isso como uma informação, não como uma ofensa. Isso não é uma ofensa, isso é uma informação. O que eu vou fazer com essa informação vai fazer toda a diferença na minha vida, percebe? É mantra, repetição. A opinião dessa pessoa não define quem eu sou. É só a opinião dela, não tem a ver comigo. Isso é uma afirmação assim, usa e abusa, escreve, se for preciso, escreve no braço, cola no espelho. A opinião do outro não define quem eu sou. Agora vem a parte que eu mais adoro, que é a medicina da natureza. As pessoas que fazem terapia comigo ou que participam de alguma jornada, tem alguns exercícios que eles falam, sério? É, sério. Beber a água solarizada que eu falo, né? Mas neste caso, onde a nossa energia cai, o socorro imediato, ao invés de você tomar qualquer coisa, tira o sapato e vai andar na grama de preferência. A terra é maravilhosa porque a terra, ela aterra a nosso circuito elétrico. Então a gente troca íons, tá? Por isso que o pessoal gosta muito de ir na praia, nem sabe por quê. Porque a quantidade de íons no ar da maresia faz uma troca com o teu sistema eletromagnético. A terra faz a mesma coisa, mas por aterramento, é igual um fio terra. Você andar descalço é como se desse uma resetada na tua energia e ela restaura. Agora, a grama é anti-inflamatória. A grama desinflama. A grama restitui energia. Então, diferente de andar na terra, andar descalço na grama, principalmente pessoas que têm problemas de rim, de bexiga, articulação, inflamação nas artrite, artrose, reumatismo, alergia, anda descalço na grama. A grama tem um poder cientificamente comprovado de desinflamar os pontos energéticos do corpo, que na medicina oriental são chamados de nadis, que são os nossos vórtices de pontos de energia, que se você pegar um multímetro, esses da rede elétrica, e passar em cima desses pontos energéticos, ele sinaliza no multímetro como ponto de descarga elétrica. Ou seja, nós somos campos eletromagnéticos. Se até hoje, na era do celular, da antena, do Wi-Fi, você não entendeu isso, nós temos um problema, querido. Então, andar descalço salva. E agora, por último e não menos importante,
O ambiente importa. Ande mais com pessoas que te elevam, que te admiram e que gostam de ouvir o que você tem para dizer, e menos com pessoas que te criticam, que te drenam e te colocam para baixo. E quando você conta um projeto ou uma ideia, a pessoa coloca 1000 barreiras, fala, será? Acho que não, talvez melhor que, né? Então, evita andar com essa pessoa e tenta andar com quem te coloca para cima. A pessoa pode até fazer um ajuste e falar assim, nossa, você é muito bom nisso. E se você fizesse isso aqui? É diferente a pessoa falar, para com isso, não começa a inventar moda não, percebe? Eu tô pensando em cortar o cabelo. Por que você vai fazer isso? Mas, posso? Eu tô querendo mudar a cor do batom. Nossa, mas o rosa fica tão ótimo. Mas eu tô querendo, eu posso? Evita essas pessoas que têm sempre um porém para cada ideia que você traz. E comece a se cercar de pessoas que você se inspira. Principalmente pessoas que você fala assim, nossa, eu me inspiro nisso aqui, eu gostaria de ser isso aqui. Se você não tem vontade de ser a pessoa com quem você está andando, reveja por que você está andando com ela. Fica a dica. Agora vai uma meditação prática de blindagem energética. E meditação, minha cara, começa o seguinte: senta-se, relaxa no lugar, numa cadeira que você esteja aí, solta os ombros, descruza as pernas no chão, tira relógio, tira óculos, tá? Esquece um pouquinho, relaxa. Eu quero que você se coloque numa posição de extremo conforto nessa cadeira. Isso. Vamos fazer junto agora, tá? E agora você vai levar a sua atenção para a sua respiração enquanto você fecha os seus olhos. Fecha os olhos. Isso. Leva a sua atenção para a sua respiração. Apenas inspira e expira. E percebe o caminho que a sua respiração faz? Isso. E agora, quando você expirar, eu quero que lentamente você solte os pés e venha soltando as pernas, e a cada expiração você vai relaxando o seu corpo de baixo para cima, subindo esse relaxamento no quadril, no abdômen, nas costas, soltando os ombros, mãos, braços, relaxando a nuca, o pescoço. Isso, bem tranquilo. E agora, a cada inspiração, visualize um campo de luz branco descendo pelo topo da sua cabeça, como se fosse um caldo quente entrando e limpando tudo você por dentro. Isso. E vai escorrendo por você essa luz branca até os seus pés. Muito bem. E agora, de novo, eu quero que você, ao inspirar, imagine que por cima dessa luz branca escorre um líquido dourado, blindando o teu corpo como uma armadura. E enquanto ele escorre e desce pela sua cabeça, pescoço, ombros, toda a toxina, todo o cansaço escorre pela sola dos seus pés em direção à terra. E a cada expiração, visualize como uma cor azul escura, descendo e carregando todo o cansaço, todo o medo de julgamento pela sola dos pés, enquanto essa luz dourada blinda o seu corpo da cabeça para baixo, descendo. Isso. E visualizando esse campo de luz dourada, fechando e te blindando, eu quero que você mentalize. Eu sou suficiente, a minha energia e o meu campo estão fechados. Nada determina o meu estado vibracional. Eu sou suficiente, o meu campo de energia está fechado e nada que é externo tem o poder de determinar como que a minha energia fica. Eu quero que você, agora mentalizando essa blindagem, sinta o teu corpo se recuperar energeticamente e vai voltando a sua consciência para cá, sentindo o seu corpo na cadeira, sentindo os pés no chão. Faz uma respiração profunda. Isso, inspira profundamente e relaxa, solta. E quando você estiver pronto, pode abrir o olho e volta para cá. Muito bem. E agora, escreve aqui para mim, deixa no comentário. Como é que você está se sentindo agora? E isso, gente, faça 1000 vezes, faça ao acordar, faça antes de dormir, blinda o seu corpo, mentaliza. Tudo que está acontecendo aqui não tem força nem energia para mexer no meu campo.
já atendi milhares de mulheres que depois de aprender essas técnicas, entre outras, tá? Porque aqui eu trago uma só, mas que conseguiram instituir uma mudança de autoestima tão forte, tão poderosa, uma blindagem tão poderosa sobre si, de não se deixar abater pela opinião alheia, que as suas vidas, assim, transformaram da água para o vinho. Você vê a pessoa, até o jeito da pessoa andar muda. Eu tenho o costume de gravar as minhas sessões quando são online, e eu falo para a pessoa, assiste e vê a energia que você está vibrando só de abrir a câmera. Eu sei como a pessoa está na hora que ela põe a cara na coisa e fala, nossa senhora, o que aconteceu? De tão instituída que está a energia e a autoestima dela blindada. Então são mulheres que conseguiram recuperar a sua autoestima no seu relacionamento, de conseguir se posicionar diante de pessoas difíceis, sem desagradar, sem ser brutas, nada, com toda a feminilidade, com todo amor e carinho, mas que não dão mais o braço a torcer para essas tentativas, esses convites de drenar a nossa energia. Mas também tem aquelas pessoas que falam assim, sabe o que acontece? Eu sou uma esponja. Já ouviu falar? Eu escuto muito isso. Eu sou muito sensível, não vou conseguir, porque tudo eu sugo para mim. Eu vou nos lugares e vou embora, nossa, pesada, porque eu carrego tudo para mim. Eu posso dizer, gente, que não, você não é uma esponja se você não quiser uma esponja. Eu falo para as minhas clientes, não pega o que não é teu, isso não é teu. Faz essa pergunta, isso que eu estou sentindo é meu? Não, então eu devolvo. Tem uma frase na barra de Axis que eu acho maravilhosa, que é um comando quântico que a gente fala assim, olha, presta atenção nessa frase. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Isso não é meu e eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Que é isso? Eu estou não só me blindando, como eu estou devolvendo essa energia que foi emanada a mim para a pessoa que emanou com consciência anexada para que ela possa receber um pouco de luz antes de emitir um sinal desse de novo. Não é maravilhoso isso, gente? E vamos para aquele famoso jeito errado de fazer. O jeito errado de fazer é absorver tudo sem filtrar nada. Você não pode fazer isso. Você tem que começar a refletir, isso é meu? Isso que você está falando diz respeito a mim? Sabe um jeito legal também? Pergunta para a pessoa, você está querendo insinuar alguma coisa a meu respeito com essa frase que você colocou agora? Isso acaba com a pessoa, percebe? Devolve para ela a insinuação que ela trouxe para você. Então, absorver sem refletir, não se blindar em relação a isso, são jeitos errados de você lidar com aquilo que é emanado a você. E o jeito certo, gente, é, primeiro, blindar energeticamente, fazer os exercícios de blindagem mesmo, né? Filtrar o que está vindo, o que não está vindo, e aprender a devolver o que não é seu, o que é do outro. Devolva aquilo que não é seu. Devolva ao remetente com consciência anexada. A tua energia é o teu bem mais precioso e é o que determina se você vai ficar doente ou não, se você vai dar conta do dia ou não, e como que as pessoas, principalmente seus filhos, vão reagir em relação a você, porque o comportamento deles diz muito como você está, principalmente mães, tá? Então não é brincadeira, parece uma coisa simples, mas tem muita verdade em jogo. E eu espero que isso aqui tenha contribuído para você de alguma forma. Agora entenda, você precisa praticar. Então nós falamos de perceber os gatilhos, perceber se isso é seu ou não, refletir, se blindar, se fechar, nós aprendemos tudo isso. Agora você precisa praticar, porque é a prática que vai fazendo com que você se fortaleça, que você tenha uma autoestima blindada e um campo vibracional daqueles que quando você chega, as pessoas notaram a sua presença antes de você chegar. Energeticamente, o teu campo expande e você chega primeiro energeticamente no lugar e depois fisicamente no lugar. E se esse conteúdo fez sentido para você e você está a fim de aprofundar um pouco mais sobre esses temas, um pouco mais sobre o seu próprio conhecimento, eu quero te convidar para um workshop que eu vou fazer no dia 29 de novembro, às 19 horas, online, mas eu preciso que você se inscreva, porque as vagas são limitadas. Então, corre lá no link da bio, ou aqui no comentário vai estar fixado o link de inscrição para você garantir sua vaga. Eu te espero lá.